Desde os tempos de Hipócrates, por volta de 370 anos antes de Cristo, nós seres humanos temos se esforçado para superar a incerteza. Parece que a gente está geneticamente programado para ansiar pelo inatingível, com cada geração esperando que o aumento do conhecimento e da informação possa nos aproximar do determinismo completo. Infelizmente, apesar de todas as mudanças na nossa compreensão sobre nós mesmos, o mundo e o universo ao longo dos últimos 2 milênios, nossa busca pela certeza ainda não foi atendida. E um dos maiores desafios à medida que avançamos no século XXI é aprender a abraçar a incerteza e redefinir o que temos buscado alcançar por milênios, não apenas para nós, mas para as futuras gerações. Estamos vivendo uma contradição histórica. Evoluímos emocionalmente num ritmo lento, milenar, mas fomos jogados numa era em que a informação muda na velocidade da luz. Esse desequilíbrio aumenta a angústia diante do não saber. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Emergência. E hoje a gente vai falar de um tema que atravessa a nossa vida pessoal e profissional na área da saúde e que, curiosamente, ninguém nunca nos ensinou a lidar de verdade: a incerteza. Então solta a vinheta e vamos nessa. Pessoal, eu separei alguns artigos e montei esse roteiro especial para falar sobre esse tema, que para mim particularmente é muito interessante. Eu tô aqui com meu cafezinho, então pega o seu aí e vamos nessa porque a discussão é profunda. O artigo principal que me motivou a gravar esse episódio é um artigo publicado no New England em 2016, intitulado Tolerando Incertezas, a Próxima Revolução Médica. O outro artigo, também do New England, é de outubro de 2025, intitulado Estratégias Educacionais para Preparar os Estagiários para a Incerteza Clínica. Eu vou deixar o link dos artigos na descrição para vocês. E para começar a falar sobre esse tema, eu gostaria de dizer que, infelizmente, a primeira lição que a medicina nos conta é uma mentira. Tudo começa lá na nossa preparação para entrar na faculdade. Vestibular com questões de múltipla escolha, apenas uma resposta é correta. Quando entramos na faculdade de medicina ou em qualquer formação na área da saúde, existe um mito silencioso que começa a nos moldar. O mito de que devemos saber tudo. E se não sabemos, algo está errado conosco. Somos moldados numa pedagogia de respostas certas, provas de múltipla escolha, checklists, casos clínicos que se fecham em diagnósticos perfeitos. Mas a vida real não funciona assim. Como os autores escrevem nos artigos, a formação cria em nós uma obsessão por transformar a narrativa complexa do paciente em uma resposta binária, limpa, organizada, preto e branco. Mas o mundo clínica é cinza, profundamente cinza. A ironia é que a certeza, que foi vendida como símbolo de competência, se torna o nosso maior peso emocional. O que mais vamos encontrar na medicina não é a certeza, é a incerteza. Quando foi que você percebeu, pela primeira vez, que o mundo real não tinha gabarito? E agora o que eu quero compartilhar com vocês é uma história pessoal da autora e que abre uma janela sobre o impacto real da cultura da certeza na nossa prática. Uma jovem médica no seu primeiro plantão noturno, aquele doutor estampado no jaleco, estetoscópio no pescoço, por fora impecável, mas por dentro completamente apavorada. Acho que todo mundo já se sentiu assim alguma vez na vida, né? Eram 2 da manhã quando o bip tocou, um paciente com hemorroidas dolorosas, nada grave, nada dramático, nada que justifique pedir ajuda, certo? Só que ela não fazia ideia do que prescrever. Ela sabia tudo sobre fisiopatologia, tratamento cirúrgico, mas nunca tinha sido avaliada sobre o que fazer às 2 da manhã diante de um caso como esse. Então vem um momento humano. Ela se escondeu num depósito do hospital e ligou para o pai, porque era o único espaço onde ela podia dizer: eu não sei. O que ela encontrou naquele telefonema
tinha um nome, mas ela só aprenderia isso alguns anos depois. Segurança psicológica. E a gente já falou sobre isso aqui em episódios anteriores. Segurança psicológica é o espaço onde podemos existir com nossas dúvidas, sem medo de punição, julgamento ou vergonha. Um espaço onde não saber não ameaça a nossa identidade. Agora pense: quantos têm um lugar onde podem admitir incerteza sem medo? Os artigos mostram algo que talvez a gente saiba intuitivamente, mas evita encarar. O problema não é a incerteza, é a solidão da incerteza. Segurança psicológica significa poder perguntar sem medo, levantar dúvidas sem parecer incompetente, pedir ajuda sem sentir vergonha. Só que o ambiente da saúde é um dos mais pobres em segurança psicológica. E isso é um paradoxo profundo, porque trabalhamos em situações de vida e morte, pressão extrema. Seria exatamente aqui que deveríamos ter espaços de apoio, humanidade e vulnerabilidade. Mas na verdade o que temos é hierarquia rígida, cultura de desempenho e a fantasia de que o bom profissional sabe tudo. Sem segurança psicológica, o que nasce é a síndrome do impostor, um medo crônico de julgamento, condutas defensivas, pedidos excessivos de exame e o burnout. Será que não estamos queimando nossas melhores pessoas porque pedimos a elas que neguem a parte mais essencial da condição humana, a incerteza? Os autores mostram que a incerteza aparece em tudo. É no diagnóstico, no prognóstico, no tratamento, na comunicação com a família, na transferência de cuidado, na passagem de plantão. E ainda tem um fator que piora tudo. O cérebro humano é biologicamente programado para detestar a incerteza. Quando a gente está diante de incerteza, a gente ativa os mesmos circuitos usados para ameaças, luta ou fuga. O corpo responde com taquicardia, contração muscular, rigidez mental, impulsividade, ansiedade, hipervigilância. Isso não é defeito, é biologia. A incerteza incomoda porque ela abre espaços para dúvidas, para questionamentos, para inseguranças. O nosso cérebro evoluiu em um ritmo milenar. Já a tecnologia evolui na velocidade da luz. Esse descompasso cria uma tensão enorme. Somos seres biológicos, vivendo em um mundo acelerado artificialmente, sendo cobrados por precisão imediata, em uma profissão que depende de processos lentos. E existe um componente geracional importante aqui. Os estudantes de hoje chegam com uma relação completamente diferente com a informação. Eles cresceram com Google, YouTube, respostas em segundos, foram treinados para não tolerar dúvida nenhuma, e então entram na medicina e descobrem uma verdade brutal. Existem processos que não se aceleram. Não importa o quão rápido seja o Wi-Fi, a fisiologia não muda de ritmo. O corpo humano não segue o ritmo da tecnologia, e observar é tão importante quanto agir. E essa colisão entre velocidade externa e lentidão interna machuca, gera ansiedade, gera frustração e amplifica o sentimento diante da incerteza. Um dos achados mais consistentes dos artigos é simples, mas transformador. Intolerância à incerteza é um dos maiores fatores de burnout na medicina. Não é só o número de plantões, a quantidade de tarefas, a burocracia, é o peso emocional de ter que parecer certo, quando na verdade estamos navegando em um mar de incertezas. É a cobrança invisível de acertar sempre, numa profissão construída sobre probabilidades, não certezas. É a solidão de não ter onde colocar nossas dúvidas. O burnout nasce quando a responsabilidade é enorme e o apoio é pequeno. E aqui a gente pode introduzir a classificação da incerteza, que vai ajudar a gente na prática. O artigo ele traz dois conceitos fundamentais. Existe a incerteza epistêmica, que é a incerteza que vem da falta de conhecimento, evidência incompleta, resultados conflitantes. Por exemplo, ainda não temos exames suficientes para determinada situação. A incerteza aleatória é a variabilidade inerente da vida. Mesmo com tudo perfeito, os resultados variam. Pacientes podem responder diferente ao mesmo tratamento. Essa distinção ela é libertadora, porque mostra que nem toda incerteza é resolvível. E mais, não significa incompetência, significa apenas humanidade. E como que a gente pode então desenvolver tolerância à incerteza?
Aqui eu vou colocar algumas ferramentas interessantes. Eu separei em ferramentas internas, clínicas, relacionais e organizacionais. As ferramentas internas são ferramentas para nós mesmos. O principal, eu acho que é reconhecer a nossa reação visceral à incerteza e nomear. É medo, é ansiedade, é raiva, é aceleração. Quando a gente nomeia, a gente diminui o poder. Diagnostique o tipo da incerteza. É probabilidade, é falta de informação, é complexidade. Isso muda completamente o manejo. Identifique os vieses, viés de ancoragem, viés de confirmação, todos eles surgem quando a gente está ansioso. Faça pausa deliberada. O silêncio consciente é ferramenta clínica, não é perda de tempo. Diferencie ignorância de incerteza. Ignorância é falta de conhecimento. Incerteza é falta de controle. São coisas diferentes, mas a medicina mistura as duas ao mesmo tempo. Já nas ferramentas clínicas, a gente vai desenhar planos que assumem a incerteza e não que tentam negá-la. Trabalhe por hipóteses, não diagnóstico. A palavra hipótese, ela abre espaço. A palavra diagnóstico fecha. Faça um planejamento prospectivo. Movimentos mentais como: se isso acontecer, eu vou fazer isso, se aquilo acontecer, eu vou seguir por ali. Faça planos de contingência, isso reduz impulsividade e previne erros. Reavalie mais vezes, a clínica é dinâmica, não é fotográfica. Tolere o esperar, nem tudo se resolve na primeira hora. Já as ferramentas relacionais, a gente não pode se isolar. Diga para quem está com você, me ajude a pensar. Crie uma cultura de discussão franca com a equipe. Mostre incerteza como normalidade para os estagiários, alunos da medicina, residentes. Isso transforma o ambiente. Os bons preceptores, eles não escondem a dúvida, eles narram a dúvida. Quando o docente modela o não saber, ele liberta os aprendizes da fantasia da perfeição. Compartilhe incerteza com os pacientes sem perder a autoridade. Algo como: seu João, há algumas possibilidades, vamos caminhar juntos enquanto entendemos melhor. E por último, as ferramentas organizacionais. Incentive conversas estruturadas sobre incerteza. Diminui hierarquias rígidas. Criar espaços seguros para discussão de casos. Modelar a vulnerabilidade como habilidade e não como falha. E o que eu acho mais interessante do artigo é que ele é provocador. A maioria dos profissionais acredita que admitir incerteza diminui a confiança, mas as evidências mostram o oposto. Quando a equipe não fala sobre incerteza, cada um lida sozinho, e isso aumenta o peso emocional, a culpa, o desgaste. Mas quando ela é compartilhada, quando discutida com honestidade, a incerteza se transforma em estratégia de cuidado. Pacientes respondem melhor quando dizemos: ainda não está claro. Esse é o caminho mais provável. Vamos observar juntos. Eu não sei ainda, mas eu estou aqui com você. Isso não fragiliza, isso humaniza, isso cria vínculo e vínculos salvam vidas. E esse talvez seja o maior aprendizado. Não é possível eliminar incertezas, mas é possível estar ao lado de alguém enquanto elas existem. Toda pesquisa que eu fiz aqui para esse episódio, todos os artigos, eles convergem na mesma conclusão. A medicina do futuro não é a da certeza, é a da coragem. Nosso valor como profissionais não está em vencer a incerteza, mas em navegá-la bem, em raciocinar, em comunicar, em compartilhar decisões, em apoiar pacientes e equipes no meio do desconhecido. É a medicina que ensina os alunos a pensar, mas também a tolerar o desconforto de pensar. Se a tecnologia e os algoritmos assumem tarefas previsíveis, então o que sobra para nós é justamente o território onde os algoritmos não chegam, o cinza. É impossível eliminar incertezas, mas é possível criar uma cultura onde ninguém precisa enfrentá-las sozinho. E talvez o grande passo da medicina contemporânea seja esse: normalizar o não sei, tratar a dúvida como parte do processo, substituir o heroísmo solitário pelo pensamento coletivo e curar a ferida silenciosa que nasce quando nos pedem perfeição num mundo que nunca vai ser perfeito. Então, talvez o verdadeiro profissional do futuro seja médico, enfermeiro, físio, nutri, fono, psicólogo, seja aquele que aprende a viver, comunicar e cuidar mesmo dentro dessa névoa.
porque ninguém precisa de um profissional que sabe tudo, mas todo paciente precisa de alguém que não foge quando não sabe. E eu quero deixar aqui com vocês uma última pergunta: que tipo de profissional você quer ser quando estiver diante do próximo não sei? Valeu, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Não esqueçam de seguir a gente no Spotify, YouTube e Instagram. E um abraço para todo mundo.